sinais de uma espiritualidade enferma. O texto se encontra em João, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a meditação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã e que a tua palavra cumpra, Senhor, o propósito para o qual ela será ministrada hoje. Para a glória do teu nome. Amém. Nós vemos aqui um dos diversos embates que Jesus teve com os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma forma muito rígida de interpretar a lei, de conduzir a religião. E quando Jesus vem pregando o evangelho da graça, da misericórdia, foi um choque para eles. E a partir daí, eles começaram a entrar em diversos embates, em diversas discussões com Jesus acerca da lei, da forma de interpretar a lei. Chegaram a ponto de, inconformados, quererem tirar a própria vida de Jesus, e que isso veio a acontecer não apenas pela mão dos fariseus, mas especialmente pelo sinédrio, pelos sacerdotes, pelo grupo também dos saduceus e escribas. Eu queria, com base nesse texto, refletir um pouco sobre alguns sinais de uma espiritualidade que eu digo enferma ou equivocada. Pastor, o que é espiritualidade? Espiritualidade é a característica, de acordo com o dicionário, a característica ou qualidade do que tem ou revela uma intensa atividade religiosa ou mística. Religiosidade, misticismo, tudo o que possa demonstrar ou ter fundamento religioso e espiritual. Seria o contrário da carnalidade, da materialidade. Ou seja, a espiritualidade, ela diz respeito a tudo aquilo que envolve o nosso ser imaterial. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O que todo mundo vê é o material, é o corpo. A alma são as emoções, a vontade, e o espírito é o nosso ser interior que se relaciona com Deus, que é a nossa essência, é aquilo que de fato nós trazemos como característica de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Portanto, tudo que diz respeito à nossa atividade religiosa, como nós pensamos,
como nós vemos o mundo, como nós nos relacionamos com a pessoa, como nós nos relacionamos com Deus, diz respeito à nossa espiritualidade. Hoje se fala muito sobre esse termo. Então, por exemplo, no hospital, os hospitais hoje já tentam cultivar no paciente uma espiritualidade, porque existem pesquisas que atestam o seguinte: quando o paciente ele tem uma espiritualidade mais desenvolvida, mais vívida, mais prática, aquela espiritualidade, aquela fé, aquela crença dele, aquela forma de ver, independente de qualquer que seja a religião dele, aquela pessoa, ela tem uma tendência a se recuperar mais rapidamente ou a reagir melhor à doença do que aquele que não tem fé, do que aquele que não tem uma espiritualidade tão vívida, tão marcante na sua vida. Hoje, a própria ciência já reconhece isso. Então, é importante cada um de nós exercermos a nossa espiritualidade. Afinal de contas, a gente não é só corpo, a gente não é só matéria. A gente tem sentimento, a gente tem vontade, a gente tem emoções, a gente tem sonhos. A gente viabiliza tudo isso através do corpo. É por meio do corpo que se expressa as nossas emoções, a nossa vontade. É por meio do corpo que a gente interage nesse mundo aqui. Mas a vida não é só corpo, a vida não é só matéria. Então, nós precisamos ter uma espiritualidade vívida na nossa vida. Agora, que tipo de espiritualidade é que nós temos? Que tipo de espiritualidade é que nós cultivamos? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, nem toda forma de crença é boa, nem toda forma de expressão religiosa é de Deus ou tem a ver com Cristo. Não é porque se fala em nome de Deus, não é porque se fala no nome de Jesus, que significa que Deus está ali, que Deus está aprovando. Os fariseus tinham a sua forma de manifestar a sua espiritualidade, mas era tão equivocada, tão doente, tão enferma, que eles viviam em choque com Jesus. E nós estamos estudando esse texto exatamente para nós vermos como é que essa espiritualidade se manifesta, para que a gente não incorra no mesmo erro, no mesmo equívoco. A Bíblia Sagrada está aqui para nos ensinar, para nos orientar, para que a gente evite o errado, para que a gente evite o caminho ruim, o caminho que não é saudável, o caminho que não é de Deus, e que a gente abrace aquilo que vem do Senhor. Uma das coisas que me chama a atenção desse texto, e sobre a qual eu gostaria de falar hoje, é que quando a pessoa ela tem uma espiritualidade enferma, equivocada, ela usa a Escritura para os seus interesses pessoais e não para agradar a Deus. Diga assim comigo: uma pessoa enferma espiritualmente usa a Escritura para os seus interesses, não para agradar a Deus. É sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Quando nós estamos equivocados na nossa espiritualidade, na nossa expressão religiosa, na nossa manifestação de fé, nós acabamos nos aproximando da Escritura, da Bíblia Sagrada, não porque queremos saber a vontade de Deus, mas nós nos aproximamos da Escritura simplesmente para que ela confirme os nossos interesses pessoais. Para que você quer a Bíblia não para se submeter a ela, mas você quer para que ela possa chancelar, atestar o seu procedimento, a sua forma de ver, e você possa ficar em paz com a sua consciência de que está fazendo o correto, mesmo
aquilo não estando correto aos olhos de Deus. No versículo 5, quando esses homens eles pegaram aquela mulher no ato de adultério, o que foi que eles disseram? Versículo 5 de João 8. Na lei de Moisés, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. A lei de Moisés dizia isso? Dizia. Que uma pessoa pega em adultério, ela era para ser apedrejada. Ia faltar pedra hoje. Mas eles dizem o seguinte: Senhor, e o que é que tu diz a respeito disso? Ou seja, eles usaram a lei de Moisés, o mandamento, não para poder cumprir o mandamento, mas para pegar Jesus no contrapé, para colocar Jesus numa situação em que Jesus ficasse acuado. Ou seja, uma espiritualidade enferma, porque você busca a palavra, você busca a Escritura, não porque você quer se submeter ao que a Escritura diz, mas porque você quer usar a Escritura para os seus interesses pessoais. Os fariseus aqui, eles usaram a lei de Moisés como uma isca, uma armadilha para tentar Jesus e alcançar os seus propósitos malignos, que era o quê? De condenar a Jesus, por não cumprir a lei de Moisés. Esses homens, eles chamavam Jesus de mestre, mas eles não honravam a Jesus como mestre. Eles não ouviam, eles não lhe obedeciam. Aquele elogio era falso, aquela bajulação ela era hipócrita. O próprio Jesus, irmãos, ele exemplificou e ele condenou a atitude dos fariseus quando eles usavam a palavra de Deus só para os seus interesses pessoais, para se eximirem dos seus deveres, por exemplo, para com seus pais. Quer ver o exemplo? Lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 9, Jesus falando com os fariseus, ele diz o seguinte: e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai, a tua mãe. E quem vos maldisser, ou pai, a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixareis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Olha o que estava acontecendo. O fariseu, ele não queria assistir, não queria sustentar o pai e a mãe na velhice. Lembre-se que aqui não tinha INSS. Não tinha plano de previdência. Quando a pessoa ficava velha, ela ia ser sustentada por quem? Pelos filhos. Por isso que o pai fazia questão de ter muitos filhos, porque era uma mão de obra para ajudar na lavoura, e também quando eles, pai e mãe, estivessem velhos, não tivessem mais condição de laborar, de trabalhar, os filhos já adultos os sustentariam. E os fariseus, então, querendo se eximir dessa obrigação, eles chegavam para o pai e para a mãe e diziam, papai, mamãe, eu não posso ajudar vocês. Por quê? Porque os meus bens eu consagrei tudo ao Senhor, em oferta ao Senhor. Não é mais meu, é de Deus. Eu apenas administro. Por conta disso, eles se eximiam de ajudar os pais, porque ele dizia, não é mais meu, já doei para a igreja, já doei para o templo, e não ajudavam, não exerciam o amor e a misericórdia. Ou seja, usavam a palavra de Deus para os seus interesses. Quando era conveniente, eu doei para Deus. Quando não era conveniente, não, isso aqui é a parte que eu fico comigo e que eu administro. Irmãos,
Satanás, ele é mestre em fazer isso. Quando uma pessoa usa a palavra de Deus para distorcer a palavra, não para cumprir a palavra, não para obedecer a palavra, mas para distorcer, na verdade, ela está se juntando à pior companhia que existe, que é a companhia do diabo. Porque o diabo é expert em fazer isso, em distorcer a palavra de Deus. Esse é o modus operandi dele. Quer ver o exemplo? Quando ele tentou a Eva, o que foi que ele fez? Ele distorceu a palavra de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele começou a questionar a ordem de Deus. O diabo, ele age assim, ele coloca dúvida, ele questiona a palavra de Deus, ele tenta minar você na sua fé. Ou se você conhece a palavra, ele começa a levantar dúvidas sobre, é assim mesmo? Por quê? Porque ele usa a palavra de Deus para distorcer, para cumprir os seus interesses, não os interesses de Deus. E lá no versículo 4 de Gênesis 3, ele diz: disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dela comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Primeiro ele levanta dúvida, depois ele nega a palavra. O diabo, ele age assim, ele distorce a palavra, porque ele usa a palavra para os seus interesses, não porque ele esteja se submetendo a Deus. Quer ver um outro exemplo? Satanás, quando foi tentar a Jesus, ele também usou a palavra de forma distorcida para atingir os seus objetivos. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 3, o texto diz: então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. E o diabo que diz: olha, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. No versículo 6, outra tentação, ele diz: se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde, e te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares. Olha o que é que Satanás pega. Leva Jesus lá para o alto do templo e diz: olha, lá na palavra diz que Deus dá ordem aos seus anjos para ele te guardar. Então vamos testar mesmo se é verdade. Se joga aqui. Se a palavra é verdadeira, os anjos vão vir ao teu socorro e vão te sustentar e tu não vai se machucar. Em outras palavras, ele usa aquilo que é a Escritura. Ele distorce a Escritura para poder alcançar os seus objetivos. Infelizmente, ainda é muito comum nos nossos dias pessoas e até mesmo líderes religiosos que não têm compromisso com a palavra de Deus. Consequentemente, fazem interpretações isoladas das Escrituras, visando simplesmente autenticar o quê? As suas práticas e os seus ensinos equivocados e por isso muitas vezes heréticos. Não é porque está se falando na palavra de Deus que está se obedecendo a ela. Tem que se aplicar corretamente. Porque até Satanás usa a palavra de Deus. Quando uma pessoa chega num púlpito, abre a Bíblia, lê um texto e simplesmente esquece o texto, e simplesmente usou o texto bíblico só para quê? Para poder dizer que leu a Bíblia, para poder dizer que está pregando a palavra de Deus, mas simplesmente esquece o texto e começa a lançar as suas ideias e encher o povo com abobrinha, com heresia. Essa pessoa, ela não está a serviço de Deus. Por quê? Porque ela está usando a palavra de Deus de forma distorcida para alcançar os seus objetivos. Vamos fazer uma campanha aqui
para arrecadar dinheiro. Vamos pegar um texto bíblico lá do Antigo Testamento, tira do contexto e lança aqui uma campanha. Para que essa campanha a gente consiga fazer com que as pessoas venham deixar dinheiro no altar e a gente consiga arrecadar. A preocupação não é com a Bíblia, não é com a palavra, é simplesmente distorcer. É uma espiritualidade doente, cuidado. Nem todo mundo que fala o nome de Deus, Deus está com ela. Nem todo mundo que diz que está pregando a palavra, está pregando a palavra. Por quê? Porque está usando simplesmente para manipular a você e a maioria das pessoas que muitas vezes não tem uma cultura bíblica, não tem um entendimento bíblico, e que se aquele líder ali disser que quadrado é redondo, a pessoa acredita. Se dizer que triângulo é quadrado, a pessoa acredita. Por quê? Porque é o líder que está falando. Espiritualidade enferma. Por isso que eu e você precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos mergulhar na palavra. Precisamos conhecer a palavra. Irmãos, a gente lê a Bíblia não é simplesmente por uma obrigação. Não é simplesmente porque a gente precisa, como cristão evangélico, ler e orar. Você precisa ler a Bíblia para você ter sabedoria. Você precisa ler a palavra para você ter entendimento, para Deus te dar sabedoria nas tuas decisões, para o Espírito Santo te dar orientação em meio a tantas vozes que você escuta, tantas demandas, é um dizendo uma coisa, outro dizendo outra coisa, é a mídia, são os livros, são os pregadores, cada um tem uma mensagem, muitas vezes mensagens que se chocam, contrárias, e aí você diz, quem é que está falando certo? Quem é que ele diz que é de Deus? Esse diz que é de Deus, e como é que eu vou ficar aqui no meio dessa confusão? Eu que sou um leigo, não fiz teologia, não tenho grandes conhecimentos. Mas se você lê a sua Bíblia diariamente, pedindo orientação do Espírito Santo, o Senhor não vai te deixar ser confundido. Amém? Deus vai te dar entendimento. Deus vai te dar compreensão. E você vai ouvir o canto da sereia. Você vai ouvir aquelas palavras bonitas ali em nome de Deus, mas você vai dizer, não é de Deus. Deus vai te dar discernimento espiritual. Uma espiritualidade doente é quando a gente usa a palavra para os nossos interesses. E isso está aumentando. Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos virão em seu nome, dizendo, eis aqui o Cristo. Isso não deve nos surpreender, irmãos. O próprio apóstolo Paulo disse que essa seria uma característica do final dos tempos. A mentira, a heresia, a distorção da palavra de Deus. Olha o que é que ele fala lá em 2 Timóteo 4,3. Porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. A pessoa não vai suportar a verdade da Bíblia. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. A pessoa vai em busca de alguém que diga o que ela quer ouvir, não o que ela precisa ouvir. Sabe o que é que acontece muito hoje? Pessoas que procuram igrejas em que ela não se envolva, ela simplesmente chega no culto, ela ouve uma mensagem, termina ali, ela não se relaciona, não convive, não conversa, não interage e nem tem interesse nenhum de conhecer o pastor de perto. Por quê? Porque ela não quer ser cobrada. Ela não quer ser incomodada. Ela simplesmente vai lá como quem vai no restaurante self-service. Você chega, pega o prato, coloca aquilo que é do seu interesse. Eu escolho isso aqui. Não, isso aqui eu não quero, não serve para mim. Não, isso aqui não. Só o que eu me interesso. Chega ali, come, vai embora, paga. Pagou, você não tem que ser amigo do dono do restaurante, você não tem que ser amigo do garçom, você simplesmente foi ali para ter um serviço, comprar um produto, e pagou por ele. Então, ninguém venha lhe incomodar.
Recebeu ali a comanda, aquele papelzinho de liberar na saída. Chega lá na saída do restaurante, entrega o papelzinho de que você pagou. Pronto, a partir dali ninguém pode exigir nada mais de você. Amontoarão para si doutores, porque não vai suportar. Eu quero aquilo que me é conveniente. Porque se a palavra de Deus me confrontar, não. Aí não dá certo, não. Aí já começou a pegar, não quero ninguém pegando no meu pé, eu não quero prestar conta da minha vida a ninguém, não quero pastor me enchendo o saco, não quero me submeter à liderança. Não. É o que eu quero, é o meu self-service, eu fiz o meu kit de sobrevivência espiritual. O apóstolo Paulo ainda continuando falando desse tipo de gente. Em 2 Timóteo 3,4 ele diz, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pessoa, ela é amiga dela, dos prazeres dela. Ela não está querendo saber o que é que Deus diz na sua palavra. Ela quer que a palavra apenas confirme aquilo que ela quer viver. Ela não quer ser amiga de Deus. Ela quer ser amiga dos prazeres e das vontades dela. Essa é uma característica de uma pessoa que distorce, que usa a palavra de Deus apenas por seus interesses. Um autor chamado Mort Cree, ele diz o seguinte, o interesse pessoal, sem dúvida, é a mais baixa motivação para fazer o que é moralmente correto. A pessoa pode até fazer algo que é moralmente correto, mas ela faz simplesmente por causa dos seus interesses pessoais e particulares. Não, ela não faz porque é correto, ela faz porque é conveniente. Existe uma diferença entre você agir por convicção e você agir por conveniência. Agir por convicção é quando você sabe de uma verdade e você vai agir de acordo com essa verdade, mesmo que isso te traga prejuízo. A Bíblia diz que quando o justo dá a sua palavra, ele mantém a sua palavra, mesmo que tenha prejuízo. Vou vender um objeto aqui, anunciei aqui. Apareceu aqui uma pessoa e disse, olha, quanto é? Aí eu disse, eu estou pedindo 300. Ele disse, eu dou 200. Você está com dificuldade de vender, apressado para vender. Aí você diz, tá bom, eu fecho com você. Então tal dia eu venho aqui e trago o dinheiro, ok? Pá. Nisso outra pessoa chega e diz, olha, quanto é o objeto? Eu disse, olha, é 300, mas eu já estou em negociação. Eu lhe dou 250. Aí você, opa, vou ganhar mais 50. Só que você já empenhou a sua palavra. Só que você já fechou o negócio com a pessoa. Você disse que tal dia pode vir. Eu disse, mas não pagou ainda. Não tem compromisso nenhum com ela. Mas você já deu a sua palavra. Meu amigo, eu vou deixar de ganhar 50 a mais por causa de um Zé doidinho? De jeito nenhum. Não vai ligar para ele, não? Não. Não age por convicção, age por conveniência. É conveniente, é interessante para mim? Então eu vou fazer. Mas, rapaz, que se dane o resto. Não estou nem aí. Eu quero é me dar bem. Uma pessoa, quando ela tem essa espiritualidade enferma, ela não age baseada em convicção. Ela age baseada em conveniência. Irmãos, o chamado de Jesus é o quê? Cruz. É morte para a vida pessoal. É negação de si mesmo. Ele mesmo disse lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz dia a dia e siga-me. Portanto, ao invés de distorcer a palavra, ao invés de você pegar a palavra e usar a seu bel prazer,
A pessoa que leva Deus a sério, ela se submete à palavra. Ela deixa se moldar a sua vida pela palavra de Deus. Não é isso que diz lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8? Olha o que o texto diz. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Para quê? Para ter mais conhecimento? Para poder dizer que sabe mais? Para poder dizer que tem versículo decorado? Não. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Para que você deixe aquilo que você creia que é o seu conveniente e faça aquilo que a palavra de Deus manda. E aí tem uma promessa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Entenda, o sucesso e a prosperidade, eles não vêm da sua esperteza. Ele não vem dos seus contatos, de ser bem relacionado, de conhecer onde dormem as andorinhas. O seu sucesso e a sua prosperidade, do ponto de vista bíblico, ele vem da obediência à palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a minha mente é renovada pela palavra de Deus, meu querido, eu quero lhe dizer o seguinte, você vai começar a agir, olhar a palavra de Deus, não selecionando o versículo A, B e C que lhe é conveniente. Não vai viver com caixinha de promessa, porque caixinha de promessa só pega os versículos da Bíblia que tem promessa. Todo dia é só promessa. Em vez de você ler a Bíblia de capa a capa, dia a dia, você simplesmente compra uma caixinha de promessa, vai lá e vai como quem vê o horóscopo do dia. A promessa de hoje, vai, eu sou contigo. Deixa que a pessoa está em adultério. Deixa que a pessoa está mentindo. E aí ela tira um versículo lá, que é só promessa, diz, o Senhor teu Deus é contigo. Ele dará a ordem aos seus anjos a teu respeito. Amém, Jesus. Abençoa. Muito obrigado. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. E a marca de quem leva a palavra de Deus a sério é que age por princípios, age por convicção, não por conveniência. E eu quero encerrar lendo Salmo 119, versículo 11, quando o salmista diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? Você quer verdadeiramente ser bem-sucedido? Você quer verdadeiramente ter uma espiritualidade saudável, se relacionar com Deus e com a sua palavra de forma saudável? Então você se aproxime de Deus. Se aproxime da palavra, querendo submeter a sua vida a ela, se deixar moldar por ela, para que a vontade de Deus possa promover a renovação da sua mente e ele comece a moldar a sua vida, não de acordo com os padrões desse mundo, mas de acordo com os padrões do céu. Deixa eu lhe dizer, você não precisa estar preocupado em ficar bem na fita. Você não precisa ficar preocupado em ser bem visto. Não precisa ficar preocupado com a sua reputação. Eu quero ser uma pessoa amada, bem vista, querida por todos. Você precisa se preocupar em ter um caráter transformado e que agrada a Deus, que se submete a Deus, e assim você vai ser saudável espiritualmente. Jesus foi acusado de comilão, de beberrão, de amigo dos pecadores pelos fariseus, e Jesus não estava nem aí com essas acusações, porque ele disse que eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Que você nessa manhã possa ter esse mesmo desejo, esse mesmo compromisso de fazer a vontade do Pai, de se submeter à palavra de Deus e não de usá-la para os seus interesses. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.